Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o resumo das nossas lições. Vamos hoje trazer o nosso resumo sobre a nossa 10ª lição, a nossa revista de adulto desse trimestre. Estamos estudando a relevância da igreja, sua essência e sua missão. Hoje vamos falar sobre a importância ou sobre a função social da igreja. E sobre função social não estamos falando especificamente sobre a questão da filantropia, tá? A igreja ela é uma instituição espiritual, mas também uma instituição social. Tá? Vivemos em sociedade, somos seres agregadores. Ninguém foi criado para viver isoladamente, ok? Nossa 10ª lição tem como título a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. O textuário da nossa 10ª lição está no capítulo 13 de Romanos, carta escrita por Paulo aos Romanos, onde vai tratar sobre a questão do princípio de autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades ou às autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades ou autoridades que foram ordenadas, instituídas por Deus. Verdade aplicada à igreja como uma instituição divina que deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Toda autoridade ela é institucionalizada, ela é permitida por Deus. Jesus, quando está sendo interrogado por Herodes diz: eu tenho autoridade para te condenar à morte, para te libertar, para te salvar. Aí Jesus chega para Pilatos, para Pilatos, não Herodes, para Pilatos. Jesus chega para Pilatos, Pôncio Pilatos, e diz: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não fosse dada do alto, dos céus. Então, toda autoridade é constituída por Deus. Os objetivos da nossa lição: ensinar sobre nosso papel diante das autoridades, conscientizar-nos sobre nosso posicionamento diante da sociedade, o posicionamento do cristão, e também falar sobre o envolvimento em obras assistenciais. Tá? Então, nessa nossa 10ª lição, ela nos busca, fala sobre a nossa conscientização, como povo de Deus, sobre a nossa responsabilidade diante de todas as esferas da nossa vida. Requer-se do cristão que ele seja consciente, que ele tenha consciência quanto às diversas esferas da vida. Vivemos em sociedade e é necessário que, como povo de Deus, como sal, como luz, devemos ter ações coerentes, com a nossa fé que professamos, que ela é pautada no princípio ético-moral da palavra de Deus. Então, o cristão, ele é o sal, ele é a luz. Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14. Nós somos o sal, nós somos a luz neste mundo. Então, a igreja ela é um espelho, ela reflete a graça de Deus, ela dá testemunho, ela é diferente. Logo, o cristão ele precisa se posicionar
em todas as esferas da sociedade, em todos os órgãos, em todos os departamentos, em todas as áreas. O cristão ele precisa ser a diferença. Entende? Nosso texto bíblico está no capítulo 58 do livro do profeta Isaías, versículos do 6, 7 e 8. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e, vendo o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então Deus vem falar aqui através de Isaías a respeito do papel social, não simplesmente filantropo, da igreja. A igreja, o povo de Deus, a igreja ela é uma instituição não só espiritual. Sim, é espiritual, sim. Mas ela está inserida num contexto social, numa comunidade. E ela precisa ser uma referência nesta comunidade, ok? Primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o papel social do cristão e sua participação perpassa toda a história bíblica. Deus é o Senhor e o Senhor também da ordem social. Autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia e também falando sobre o Estado e a Bíblia. Então, a presença de homens e mulheres de Deus no contexto das participações sociais sempre foi uma realidade desde os primórdios da criação. Jesus, a gente vai pegar o exemplo de Jesus, Jesus não vivia isolado. Jesus nos deixa o exemplo, Jesus não vivia isolado, Jesus vivia no meio do povo, ensinando, incentivando, motivando, mostrando o caminho da verdade, levando as pessoas a refletirem sobre suas vidas, sobre seus comportamentos. Os únicos que Jesus afrontava eram os fariseus. Os fariseus, os saduceus, eles conheciam a verdade, mas não seguiam a verdade. Com o povo simples, Jesus levava eles a refletirem, a olhar para si, a olhar para suas atitudes. Muitas vezes Jesus ensinava através de parábolas, mostrando, pegando o exemplo do contexto social deles, né, para que eles compreendessem a profundidade da mensagem, a profundidade dos conselhos que Jesus dava. Então, Deus é o Senhor também da ordem social. Pegando o exemplo da própria filosofia, dos filósofos, o Aristóteles, discípulo de Platão, ele afirma que o homem, ele é um ser político, ele é um ser social, ele é um ser agregário. O homem pode ser apartidário, não pode ter partido nenhum, mas nunca vai ser um ser apolítico. No momento que estamos conversando com alguém, estamos fazendo política. Na igreja, ao conversar, ao dialogar, estamos fazendo política. Não tem como separar isso, entende? Numa conversa informal com amigos, estão exercendo a política. Então, somos seres agregados. Deus nos fez seres gregários e se relacionam diretamente conosco, espiritualmente, de várias maneiras. No Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus diz, olha, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a vontade de Deus. Estreita teu relacionamento com Deus. Entende? Então nós precisamos
entender isso. O cristão, ele não é uma pessoa alienada do mundo. Vivemos em sociedade, vivemos em comunidade. Fazemos parte de um contexto social. O homem, ele é um ser social. Então a gente precisa entender isso. Jesus tem um propósito para todas as pessoas. Isso vai direcionar a nossa jornada na vida. Toda autoridade, conforme Romanos, capítulo 13, escrita por Paulo, né? Toda autoridade, ela é constituída, ela procede de Deus. Pois ele, Deus, é ele que estabelece reis, destitui reis, promove reis. O próprio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, lá no capítulo 4, vai dizer isso. O reino de Deus é um reino sempiterno. Ele cria, ele estabelece reinos, reis, e destitui reis. Quando Nabucodonosor foi pastar com os animais, ele reconheceu que o domínio de Deus é um domínio sempiterno, não tem fim. O homem pensa que ele é dono de alguma coisa, não é. Ele apenas administra, não é dono de nada. Tá? Mas como um ser social, o cristão, ele precisa entender que ele vive em comunidade, que ele faz parte de uma sociedade e, como tal, ele precisa fazer a diferença, ser um ponto de equilíbrio nesta sociedade. A gente tem exemplos na Bíblia. José, lá em Gênesis, com todo aquele cenário desfavorável, José foi uma referência. Daniel foi uma referência na Babilônia, Ezequiel foi uma referência, Esther foi uma referência no Império Medo-Persa, Mardoqueu, entende? É o nosso papel ser um ponto de equilíbrio nesta geração. O mundo está doente, o mundo está enfermo. Olha o papel da igreja do cristão nesta sociedade, quão relevante é. O mundo está doente, o mundo está sem uma referência. A igreja, ela precisa estar posicionada para dizer: Jesus está aqui. Olha para a luz. Na luz tem cura. Na luz, as trevas vão embora. Mas se a igreja não se posicionar, a igreja, ela não é uma coitadinha. Ela é a noiva do rei. Ela é a noiva do rei. Entende? Então a gente precisa ter este entendimento. Então Deus tem o controle de todo o universo e governa de acordo com a sua vontade soberana. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra. O mundo está doente. Se não for salgado com o sal, apodrece. Vós sois a luz. A luz, ela não diz eu estou aqui, ela é vista de longe. Ela é observada. Entende? Então a palavra de Deus nos diz isso. Ok? Dentre os personagens que Deus chamou para ocupar funções civis elevadas, nós vamos destacar justamente esse. José saiu de uma posição de escravo a se tornar governador do maior império da época, né? O Egito, está lá em Gênesis capítulo 41. O próprio rei Davi, né, se tornou o maior rei da história de Israel. Davi unificou reinos, o maior rei da história de Israel. A própria Esther, né, uma judia, uma moça simples do povo, se tornou a rainha do império, do maior império da época. O próprio Mardoqueu, né, o tio de Esther. Tá? Então esses personagens fizeram a diferença no exercício de autoridade civil na sua época, nos seus contextos. Estavam numa missão que Deus lhe deu. Às vezes, no momento ali, sem compreender a importância que eles tiveram na sua cultura, na sua sociedade, no seu tempo, tá?
Nós vemos na história lá do livro de Esther a importância que teve o judeu Mardoqueu, né? O primo que criou Esther, primo de Esther. Mardoqueu, conhecendo os bastidores do poder, quando Hadassa é levada para o palácio, Mardoqueu orientou sua prima, né, para que ela não falasse que ela era judia. E Mardoqueu estava certo, porque ele sabia do que ocorria ali, né? Ele próprio descobre uma conspiração para matar o rei Assuero. Então, Mardoqueu agiu com sabedoria, Deus usando seus servos na história para fazer a diferença. Assim somos nós, irmãos. Eu tenho uma importância para o reino de Deus. Você tem uma importância para o reino de Deus. Muitas vezes nos tornamos, agimos com nosso vitimismo, achando que Deus não olha para nós, só reclamamos. Todos vêm nessa terra com um propósito. Com um propósito. Então, ao invés de ficarmos nos vitimizando, na autocomiseração, vamos olhar para frente, vamos nos posicionar. Eu, você, somos filhos do rei. Nosso pai é um rei. Tudo que existe no mundo pertence ao nosso pai. Nós somos ricos, pertence ao nosso pai. E ele está ao nosso lado. Às vezes achamos que nosso Deus é um estranho. Não, querido. Ele te criou, ele me criou. Ele não é um estranho para nós. Nós é que achamos que ele é. Tá? Então, precisamos nos posicionar na sociedade. Dizer, Jesus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Ainda que eu não entenda, não compreenda, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu venha a ser aquilo que tu deseja que eu seja nesta geração. Eu costumo dizer que o mundo está em um caos, está doente, mas é nesta geração que Deus me trouxe, é nessa geração que Deus te trouxe. Então, se é nessa geração que Deus nos trouxe, é nessa geração que Ele quer que façamos a diferença. É nessa geração que Ele quer que sejamos luz e sal. Posicionamento. Posicionamento que muitas vezes falta para nós. Vamos deixar de vitimismo e vamos nos posicionar em Deus para fazer a diferença, onde quer que Ele nos leve. Ok? E sobre o Estado e a Bíblia? Nós estamos falando que a igreja ela é uma instituição não só espiritual, mas social. Então, nós vemos no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento ele traz à luz ali a ideia, quando é criado o Estado, a instituição de monarquia com o povo hebreus. Está lá no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 8. Então, os judeus, os hebreus, olhavam ao redor e viam que todos os países, todos os povos tinham rei. Logo, ele chega para Samuel e pede a Samuel que Samuel intervinha, né? Converse e fale com Deus, porque eles também queriam ter um rei. Então, ali é instituído a monarquia no Antigo Testamento com o povo hebreu. E o primeiro rei foi Saul. O primeiro rei foi Saul. No Novo Testamento, retrata o Estado já como instrumento ordenado por Deus. É aqui Romanos, capítulo 13. Toda autoridade, ela é constituída por Deus. Entende? Então, os que resistem ao Estado, à autoridade, acaba resistindo a Deus, acaba afrontando a Deus.
Nesse contexto, o Estado se torna um servo de Deus. É o que Jesus vai dizer a Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se não fosse dada de Deus, do alto. Ok? Então, o Estado, não é problema para aqueles que fazem o bem. As leis não é problema para aqueles que as cumprem. O problema é para aqueles que usam para o mal. É o que Asaf vai dizer lá no Salmo 73. Quando Asaf olha e vê que os ímpios estão prosperando, aparentemente parece que os ímpios não têm problema nenhum, enriquece, mas espera aí. Quando Asaf entra na presença do Altíssimo, ele vai entender que aqueles que agem, se aproveitam das leis para oprimir o necessitado, para proveito próprio, para benefício próprio, esses não têm parte no santuário do Senhor. Olha, Deus estar atento, né? Deus estar atento. Salmo 121 vai falar: Deus não dorme, o guarda de Israel não cochila, não vacila. Deus está atento a todas as coisas. Logo, né, a igreja, ela também está sujeita à autoridade. Então, cuidado com a rebelião. Cuidado com a rebelião, tá? A igreja, ela está sujeita à autoridade do Estado, desde que esta, obviamente, não interfira em nossa fé, em nosso culto, em nossa comunhão com Deus. Ok? A gente vê isso lá em Atos, capítulo 4. Né? Então, a expressão sujeitar-vos não implica obediência cega a autoridade nenhuma. Essa autoridade, essa obediência que vem a ferir o princípio da palavra de Deus. É o que Pedro vai falar lá em Atos, capítulo 4, versículo 19, quando a liderança religiosa de Jerusalém estava proibindo que eles pregassem, que eles ensinassem, que eles falassem em nome de Jesus. Aí Pedro vai dizer: importa obedecer a Deus. Se confrontar a palavra de Deus, obviamente que vamos ficar com a palavra de Deus. Segundo tópico da nossa lição, vou falar sobre princípios divinos e a sua aplicação na sociedade civil. Como cidadão deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os nossos representantes, né, os representantes do povo. O povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. E também vai falar sobre que a igreja precisa de representantes que amem a justiça. Então, por orientação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados para ser sal e luz. Está lá em Mateus: sal da terra e luz do mundo. Por isso, devemos ter critérios rigorosos para aqueles que vão nos representar. Sim, estamos falando aqui de política. Bem-aventurado a nação, ali o salmista, cujo Deus é o Senhor. Na história do povo hebreu, a gente tem exemplos de reis, principalmente o Reino do Sul. Rei Josias, rei Ezequias, reis que foram obedientes à palavra de Deus, que levaram o povo à adoração, que levaram o povo à adoração a Deus. Entende? Então foram épocas em que o povo vivia em paz. O próprio rei Davi, a sociedade prosperava, a nação prosperava. A bênção de Deus estava sobre a nação, sobre o povo, quando a liderança temia ao Senhor. Tá? Então, como cidadão deste mundo e exemplo para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Num cenário em que a maioria dos eleitores declara que a religião é muito importante em sua vida, metade desses acredita que na hora de fazer as leis,
os representantes devem levar em conta o que diz sua tradição religiosa. O Brasil é um país cristão. Mais da metade da população se declara cristã ou católica, né? Que tem o cristianismo como sua religião. Logo, a participação social é algo extremamente necessário na igreja, da igreja, né? E deve ser fundamentada no princípio ético-moral do cristão, que é a palavra de Deus, o manual de regra de fé e de prática do cristão. Logo, o cristão deve analisar propostas e as ideologias sobre a ética cristã, né? Escolhendo pessoas que se norteiam por princípios e costumes que a palavra de Deus defende. Então, se eu sou cristão e vou votar em um partido que defende a descriminalização das drogas, a legalização do aborto, ideologia de gênero, eu estou contradizendo a minha fé. Porque a Bíblia não erra. A Bíblia não se contradiz. Aquilo que a Bíblia diz é errado, é errado. Então, se eu oro para que Deus mude o quadro da minha nação, do meu país, eu estou votando em um político que é a favor disso, eu estou corroborando com o erro. Olha o paradoxo. Não dá certo, tá? Então, a gente precisa se posicionar. Novamente, a igreja ela não é só uma instituição espiritual, ela é social, ela faz parte de uma comunidade, de uma sociedade, entende? Então, o povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. A omissão dos cristãos não corresponde aos princípios bíblicos, nem à perspectiva de Deus. Quando há participação do povo de Deus em várias funções do Estado ou no Estado, há progresso, né, surpreendente para a glória de Deus. Ao longo da história cristã, são notáveis as vitórias que o povo de Deus conquistou através da função, do engajamento social político. Nós temos exemplos, por exemplo, em 1829, o envolvimento cristão no Estado proibiu a queima das viúvas na Índia, né, que era uma prática comum. Em 1840, acabou com a escravidão no Império Britânico, através da ação também, influência da Igreja. Em 1112, impediu a discriminação das mulheres na China, proibiu a segregação racial nos Estados Unidos, que era um problema sério. Então, olha a importância do envolvimento do povo de Deus. Então, a igreja, o cristão, ele não pode ser uma pessoa alienada do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos daqui, mas estamos aqui, tá? Estamos aqui. Daniel vivia na Babilônia, mas Daniel não se deixou influenciar pela Babilônia, mesmo assim foi uma referência na Babilônia, o maior império da época, ensinando, aconselhando monarcas, aconselhando reis e reis, os reis mais poderosos. Daniel estava lá como um homem de Deus, mas sendo uma referência. Uma referência. Então, o cristão ele tem que ser uma referência, entende? A igreja precisa de representantes que amem a justiça. O povo de Deus precisa participar efetivamente, priorizando os valores éticos e morais do reino de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. Ainda que aqueles que estejam lá se corrompam, mas eles sabem o que é a verdade. Eles sabem o que é a verdade. De certa forma, ele vai estar influenciando, tá? É melhor ter um cristão lá do que alguém que é contrário à palavra de Deus.
Então, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, cuidado com sua posição. Entende? Nós estamos numa sociedade. Nós somos seres gregários. Nós vivemos em sociedade. Então, o cristão ele não pode ser assim. Ele precisa ter uma visão holística da coisa. Ele precisa se posicionar. As leis que são criadas afetam a igreja também. A gente sabe que Deus é dono de tudo. Mas se não fosse importante, Deus não usava José para salvar o seu povo e milhares de povos lá no Egito. Deus não usava Esté para salvar milhares de judeus no Império Medo-Persa. Milhares de judeus. Logo, entende-se, a Bíblia deixa clara, que o papel social da igreja, ela tem importância. Ela precisa ser defendida. Tá? Então, o cristão ele precisa ser mente aberta. Né? Os nossos representantes devem ser portadores, porta-vozes da retidão e da moral divina em tudo que fazem, seja em uma grande tribunal, em uma pequena ação comercial. Os que são vocacionados para este serviço precisam olhar com especial atenção para os pobres, para os necessitados e promover a justiça social, né? Através de ações públicas que priorize e que preze pela verdade, pelos princípios éticos da palavra de Deus. Toda autoridade ela é constituída por Deus. Quando um cristão está lá defendendo a causa da palavra de Deus, ele está mostrando para o país, para o mundo, opa, o que importa é obedecer a Deus. Então, leis que são contrárias à palavra de Deus, quando tem cristão lá, vai defender, vai barrar, vai evitar que tais leis sejam sancionadas contrário à palavra de Deus. Então a gente precisa ter este discernimento. E para finalizarmos também o nosso terceiro tópico, o chamado da igreja para as obras sociais, a demonstração bíblica, como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo e obras sociais como fator de crescimento da igreja. E aqui agora a gente vai resumir a respeito da questão da ação social, né? A generosidade cristã não deve se restringir apenas aos trabalhos espirituais, missionários, mas também tem a ver com as obras sociais. Quando analisamos Atos, né? No livro histórico do Novo Testamento, as cartas paulinas, nós vemos Paulo arrecadando recursos nas suas viagens missionárias para os irmãos mais necessitados de Jerusalém. Tá? Então, vem falar muito aqui a questão da ação social da igreja, para que se possa compreender melhor a missão da igreja, que a igreja possui com relação às obras sociais. A gente precisa também pontuar aqui, entender o que a palavra de Deus diz. O nosso texto bíblico de referência, aqui no livro de Isaías, capítulo 58, Deus está falando através de Isaías, né? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livre o quebrantado e despedaces todo o jugo. Então Deus quer justiça. Deus quer justiça. O povo havia se corrompido, o juízo estava corrompido, as leis estavam corrompidas, os sacerdotes, os juízes, os reis estavam corrompidos, corruptos, julgando por conveniência, né, por interesses. Então é isso que Deus vai dizer. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, que cuide do que precisa, que alimente aquele que tem fome, que dê cobertura àquele que não tem o que. Então, a igreja ela precisa ser uma igreja que atue na sociedade, no contexto em que ela vive.
Entende? A igreja ela deve fazer as obras sociais à semelhança do exemplo dado por Jesus. A Bíblia está cheia de mensagens, de exemplos que estimulam cada um de nós a trabalhar em favor dos nossos irmãos. Tiago vai dizer na sua epístola, irmãos, não seja apenas ouvintes, pratiquem aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Então, como desenvolver atitudes de ajuda ao próximo? Como? Né? Então, alguns aspectos serão determinados para a gente responder essa pergunta. Como é que nós vamos desenvolver atitudes para ajudar o próximo? A gente precisa entender a necessidade do irmão. A gente precisa compreender o contexto social, né? A gente precisa entender e compreender os recursos disponíveis. São N situações que a gente precisa entender o contexto, a situação, para que a gente possa agir. Mas a igreja ela não pode se esconder dessa sua responsabilidade. Atos capítulo 2, 42 diz que os irmãos perseveravam no ensino, na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Em Atos capítulo 4 está descrevendo ali, os irmãos repartiam. Não existia aquele irmão que passava fome, que passava frio. Existia uma responsabilidade social, um para com o outro. Um exemplo bem claro, Jesus vai falar lá sobre a parábola do bom samaritano, né? A parábola que Jesus Cristo contou, aquele doutor da lei, que ele pergunta a Jesus quem era o seu próximo. Jesus vai resumir os mandamentos em dois. Colocou todos dentro de dois. Ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. É o amor de Deus, o amor ágape, né? O amor desinteresseiro, né? Jesus vai dizer, ama o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai discorrer a questão da parábola, porque alguém foi passando pelo caminho, foi assaltado por criminosos, foi espancado e ficou lá à beira da morte. Aí passou um sacerdote pelo caminho, alguém que deveria dar o exemplo. O sacerdote passou e seguiu o seu caminho, deixou o coitado lá caído. Veio um levita da mesma forma. Aí vem um samaritano. Jesus é lindo isso aqui, que Jesus pega um exemplo, porque os samaritanos eram considerados inimigo dos judeus, né? Aí Jesus dá o exemplo, que o samaritano, vendo aquele homem, não olhou qual era a raça dele, se era samaritano ou não, se era judeu ou não, se era grego ou não. Pouco importava, aquele homem precisava de ajuda. Aí aquele samaritano, com seus recursos que tinha ali no momento, curou a ferida daquele homem, colocou no animal, levou, colocou numa estalagem, numa hospedagem, pagou o preço que o dono da hospedagem exigiu para cuidar daquele enfermo e foi embora. Ainda disse, olha, se gastar mais do que está acordado aqui, quando eu voltar, eu te restituirei. Então, isto é amar. Isto é cuidar, isso é entender a necessidade do outro. Entende? Então Jesus deixa isso bem claro. O samaritano, ele ia passando, mas estava atento às necessidades à sua volta, aos detalhes. Estar atento é muito diferente de ser curioso, tá? Não apenas o aspecto cognitivo estava envolvido ali, mas também o emocional na situação. Então, aquele samaritano, ele estava atento ao contexto. Ele se moveu de íntima compaixão. Ele entendeu. Ele se colocou no lugar do outro. Ou seja, e se fosse eu no lugar deste homem? Eu não gostaria que alguém olhasse para mim, me cuidasse de mim, me ajudasse. Então falta este amor no mundo. Se colocar no lugar do outro. Eu tenho o meu pão para comer hoje, tenho para comer amanhã, tenho para comer a semana toda. Mas às vezes o meu irmão só tem o de hoje. Onde é que está a sensibilidade? A gente precisa parar de olhar só para nós e olhar para o próximo.
A gente precisa deixar de viver no nosso mundo e olhar para o próximo. E olhar para o próximo. Isto é exercer o amor de Deus. Aí Tiago pode dizer, não seja apenas ouvintes, mas praticantes, tá? Então, aquilo que a gente precisa fazer e não fazemos, a gente acaba pecando. A gente acaba pecando. Então, a Bíblia, ela já preceituava há muito tempo sobre a questão da justiça social. Quando Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Então, quem tem este amor, esse amor chamado amor ágape, né? O amor altruísta, amor desinteresseiro, independente das expressões da justiça social, ele age, ele faz aquilo que ele precisa fazer. Bem-aventurado, felizes são. Jesus vai falar sobre isso lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, tá? Então, este é solidário, ele é filantropicamente, como ele olha para o seu semelhante, ele se vê no lugar do seu irmão. É ser empático, é assumir o lugar do outro, é se colocar no lugar do outro. Também, as obras sociais também como fator de crescimento da igreja. No que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ela cresça para ser sal, ser luz, para que Jesus seja honrado, seja glorificado através também das ações sociais. Quando fizer a um destes, estará fazendo a mim. É o que Jesus diz. Fazendo a um desses, vocês estão fazendo para mim. A igreja ela não pode se isentar desta responsabilidade de cuidar um do outro. Então, todos os membros devem participar do crescimento da igreja como instituição, meditar na mensagem do Evangelho e orar para que Deus nos dê a consciência de que a prática das obras sociais pela membresia da igreja redunda em benefícios para as pessoas, para a instituição e para cada membro, cada pessoa, cada irmão envolvido. Tá? Então, a igreja é uma instituição divina na Terra, uma instituição espiritual, mas também social. Logo, como tal verdade, isso vai resultar em responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Não tem como se ausentar disso, né? Inclusive a social. O próprio Jesus disse, ser sal é fazer a diferença. Ser luz é fazer a diferença, é brilhar num mundo de trevas. Aqueles que estão nas trevas precisam desejar a luz. A luz não pode se apagar. Então a igreja, ela é representante de Cristo na Terra. Logo, eu e você precisamos agir como tal. Amém? Que Deus abençoe.